Pessoal, muito bom dia para vocês. Por aqui, professor Adriano Remorim Traubach. Nós vamos ver hoje Sociologia, matéria do primeiro ano do ensino médio, aula 5, o homem como um ser social. O homem, um ser social. Pessoal, podemos dizer que a experiência social, ela começa com o nascimento. E esse é o pensamento dos autores Maria Alice Mencarini Forache e José de Souza Martins, citando, Peter Berger e Brigitte Berger, quando os mesmos afirmam: podemos afirmar que a experiência social começa com o nascimento. O mundo da criança é habitado por outras pessoas. Desde o início, a criança desenvolve uma interação, não apenas com o próprio corpo e o ambiente físico, mas também com outros seres humanos. Os componentes não sociais das experiências da criança estão entremeados e são modificados pela experiência social. Sua experiência relativa aos outros indivíduos constitui o ponto crucial de toda a experiência. São os outros que criam os padrões por meio dos quais se realizam as experiências. É só através desses padrões que o organismo consegue estabelecer relações estáveis com o mundo exterior e não apenas com o mundo social, mas também com o da ambiência física. Ainda, nesse sentido, sobre o desenvolvimento do ser humano, de acordo com Nelson Dácio Tomasi, em seu livro Sociologia para o Ensino Médio, na página 22, o mesmo afirma que esse processo de conviver com a família, com os vizinhos, de frequentar a escola e ver televisão, de passar e de conhecer novos lugares, coisas, pessoas, compõe um universo cheio de faces, no qual a criança vai se socializando. Além de coisas e lugares, vai aprendendo, interiorizando palavras, significados e ideias. Enfim, os valores e o modo de vida da sociedade da qual faz parte. Tomasi afirma que cada pessoa é um ser diferente do outro, nasce em locais diferentes, frequenta locais diferentes, enfim, acaba vivendo mundos diferentes, inclusive por presenciar determinadas desigualdades sociais, as quais acabam promovendo formas diferentes de socialização. Então, conforme as pessoas elas presenciam desigualdades sociais, elas vêm de lugares diferentes, moram em lugares diferentes. Então, cada ser humano acaba sendo único, vivenciando essas experiências. Porém, o autor Nelson Dácio Tomasi afirma que, mesmo considerando essas diferenças e outras tantas que podíamos mencionar, há normalmente um processo de socialização formal, conduzido por instituições como a escola, a religião, e um processo mais informal e abrangente, que acontece inicialmente na família, na vizinhança, nos grupos de amigos, pela exposição dos meios de comunicação. Então, pessoal, relembrando, vocês já escutaram falar que a família é a base da sociedade. Tudo começa com a família. O indivíduo, quando ele nasce, ele tem ali os seus pais, seus irmãos, e ali começa a formar uma relação social.
Vocês lembram que eu falei para vocês em aulas anteriores que as relações sociais elas começam com 2 ou mais indivíduos. Então, a família acaba sendo a base da sociedade, né? Ainda, segundo o autor, do ponto de partida é a família. O espaço privado das relações de intimidade, de afeto, em que, geralmente, podemos encontrar alguma compreensão e refúgio, apesar dos conflitos. Conflitos que ele menciona nesse caso, as brigas que acontecem rotineiramente, os desentendimentos, mas como também os entendimentos, a união da família, as relações sociais que nós temos no convívio diário. A família, então, é o espaço onde aprendemos a obedecer às regras de convivência, a lidar com diferença e diversidade. Os espaços públicos de socialização são todos os lugares que frequentamos. Neles, as relações são diferentes, pois muitas vezes convivemos com pessoas que nem conhecemos. O autor ainda afirma nos espaços públicos que nós não podemos fazer muitas coisas que em casa nos são permitidas e que precisamos observar as normas e regras próprias de cada situação. Nos locais de culto religioso, por exemplo, devemos fazer silêncio. Na escola, onde ocorre a chamada educação formal, precisamos ser pontuais nos horários, os horários de entrada, os horários de saída e assim por diante. Há, entretanto, agentes de socialização presentes tanto nos espaços privados como nos espaços públicos, que são os meios de comunicação. O cinema, a televisão, o rádio, os jornais, as revistas, as próprias redes sociais, né, o Facebook, o Instagram, o Twitter e todos os aparelhos eletrônicos conectados à internet ou não. Esses talvez sejam os meios de socialização mais eficazes e persuasivos. Pessoal, nessa época de fake news, dessas notícias falsas, né, que circulam por aí, a gente tem que tomar muito cuidado em tornar públicas essas mensagens, em compartilhar essas mensagens. Nós sempre devemos checar as fontes, porque como bem nos trouxe essa informação o autor, né, esses talvez sejam os meios de socialização mais eficazes e persuasivos. A sociologia, ela não trata o indivíduo como um dado da natureza, isto é, como um ser autônomo, livre e absoluto desde o nascimento, mas o tratará como um produto social em alguma medida. A própria ideia de individualidade é historicamente constituída. Isso quer dizer que cada sociedade, em certo momento histórico, apresenta uma visão específica a respeito do problema da individualidade. Nas civilizações, dei uma enrolada de língua aqui, nas civilizações orientais, pessoal, ou nas sociedades indígenas, os indivíduos são vistos como elementos indissociáveis da comunidade. Foi na Europa, com o fim da sociedade feudal e a constituição da sociedade capitalista, que se desenvolveu a ideia de que os indivíduos são plenamente autônomos, não dependentes da coletividade a que pertence. Na verdade, este individualismo encontrou suas raízes
em momentos anteriores da história europeia. Porém, foi com o capitalismo que esse movimento ganhou destaque. Na sociedade capitalista, a existência de um mercado no qual proprietários individuais vendem suas mercadorias criou condições para que se pense que a sociedade é apenas um conjunto de interesses individuais dos agentes privados, o que não é verdade. O ser humano, ele é um ser social. Pessoal, o próprio conhecimento, nós agregamos conhecimento, nós pegamos um conhecimento ali, um conhecimento aqui, e nós juntamos os conhecimentos. Por exemplo, para se fazer um produto eletrônico hoje, vamos dar o exemplo de uma televisão. Começou com conhecimento lá de trás, uma pessoa inventou um resistor que limita a corrente elétrica, o outro inventou um capacitor, o outro inventou a tela, o outro inventou um potenciômetro para aumentar e diminuir o som, o volume da televisão. O outro inventou um circuito integrado, um transistor. Então, cada conhecimento de cada época, ele foi agregado. O conhecimento, ele é agregado pelo ser humano. Nós juntamos todos os conhecimentos, né, para podermos aprimorar a nossa cultura. Por isso, o ser humano é de fato um ser social. Continuando. Voltando a esse pensamento do capitalismo que dava essa ideia de individualismo, né? Embora, como volto a falar, volto a frisar, o ser humano é um ser social. A teoria econômica consolidou seus modelos, baseando-se principalmente nas ações individuais. Porém, a sociologia que ela nasceu no século XIX, como uma reação desse individualismo, então predominante, ela se contrapõe à ação individual, na qual se baseava grande parte da teoria econômica da época. A ação coletiva e social. O homem, então, ele passa a ser visto do ponto de vista sociológico, a partir de sua inserção na sociedade e nos grupos sociais que constituem. Então, nós como seres humanos, nós agregamos ideias, nós transitamos entre diferentes grupos sociais, entre diferentes culturas. Assim, o objeto da sociologia como ciência, ou seja, aquilo que a sociologia estuda, constitui historicamente o conjunto de relacionamentos que os homens estabelecem entre si na vida e sociedade. Relações de cooperação, de conflito, de interdependência, etc. Interessa para a sociologia, portanto, não o indivíduo isolado, mas interrelacionado com os diferentes grupos sociais, dos quais faz parte, como a família, a escola, as classes sociais, etc. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. O ser humano como um ser social, né? Se vocês gostaram da aula, deem o seu joinha, curtindo, né? Se inscrevam no canal para receber as novidades. E se tiverem dúvidas, mandem as suas dúvidas para onde, pessoal? Mandem as suas dúvidas aqui, ó, para casadochapéu@gmail.com. Que assim que possível eu as responderei para vocês. Ok, pessoal? Grande abraço a todos, professor Adriano Rimolino Traubach, e vamos em frente.